Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda a mais um vídeo da temporada dos Medibulandos aqui no meu canal. Desde que eu comecei a falar da minha preparação para o vestibular aqui no YouTube e lá no meu Instagram, muita gente me pergunta sobre a VUNESP. E também tem muita gente perdida que não sabe nem o que é, então com esse vídeo eu vou explicar tintim por tintim de como funciona esse estilo de prova. A VUNESP é uma empresa que faz provas de vestibular. É como se tivesse o Enem, a FUVEST, a Unicamp e também temos a VUNESP. Ela faz prova para a Unesp, que é uma faculdade pública enorme, que eu tenho muita certeza que vários de vocês conhecem, assim como ela também é contratada por diversas faculdades de medicina que têm o seu vestibular específico. Eu vou estar deixando o nome aqui na tela de várias instituições que têm a prova nesse estilo VUNESP, ou seja, que contratam essa empresa para fazer o seu vestibular. Para caso uma delas seja o seu sonho de ingresso, você já saiba que você vai ter que começar a se preparar para esse estilo de prova. Como que funciona? Para você fazer a sua inscrição, você vai até o site da VUNESP, que eu acessei ele praticamente todos os dias no meu terceiro ano do ensino médio, porque eu queria ficar sabendo cada vez mais informações das faculdades, de quando abria os processos seletivos. Lá aparece uma vitrine dos vestibulares e eu não tô brincando. A VUNESP, ela também é contratada para fazer algumas provas de concurso público, então tem algumas delas lá. Só que se você ir na aba de vestibulares, você vai ver que tem várias faculdades, principalmente, perto das aberturas das inscrições, você vai conseguir ter acesso ao edital, que eu já expliquei para vocês, que é o documento que contém todas as regras do vestibular, e também é por lá que você vai poder se inscrever. A VUNESP é um pouco diferente do que a maioria está acostumado. Então, por exemplo, eu quero fazer medicina na Santa Casa. Então eu vou me inscrever para a VUNESP e vou colocar que a minha opção é fazer na Santa Casa. E como segunda opção, eu vou colocar, sei lá, medicina ABC. Não funciona assim, gente. Se você tem interesse em mais de uma faculdade, você tem que prestar a prova de mais de uma faculdade. Então, por exemplo, existe a prova de medicina da VUNESP da Santa Casa. Aí você vai fazer essa inscrição para essa prova. Mas eu também tenho interesse na faculdade de medicina do ABC. Aí você vai lá e faz essa inscrição também para a VUNESP do ABC. As inscrições são caras, transita aí de uns 200 até uns 400 reais e é por prova, então já vai criando sua meia de dinheiro aí, meu filho, porque quando chegar a época de prestar vestibular é um gasto enorme só com inscrição. Eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o site da VUNESP para vocês poderem dar uma olhada. Creio que nessa época do ano ainda não vai ter muitas opções de vestibular, mas você vai ver, meu filho, quando chegar perto da época das inscrições, chove, 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 e é por lá que você vai ter acesso a tudo isso e você vai poder se inscrever, como eu disse. Gente, eu peço desculpa porque o meu computador, ele tá fazendo um barulho, ele tá parecendo um avião que vai decolar, sabe? Acho que ele ficou sobrecarregado porque eu tô gravando, eu tô usando ele pra abrir uns programas também, então vocês ignoram caso estejam escutando esse barulho, tá bom? Mas Ana, o que é esse vestibular da VUNESP? Como que são as provas? Tecnicamente, são 3 estilos de prova dentro do mesmo vestibular. Tem a prova objetiva, a prova dissertativa e a prova de redação. Mas já aviso vocês que existe uma certa variação, então pode ter faculdade que contrate a VUNESP e queira fazer a prova de uma determinada forma. Isso muda tanto quanto as matérias, então o que vai ser de prova dissertativa, o que vai ser de prova objetiva, quanto também a quantidade. Então tem faculdade que tem um monte de questão objetiva e poucas dissertativas, tem outras que já pesam mais nas dissertativas. A VUNESP em geral, ela é muito parecida, ela tem características muito similares, tanto que eu vivo falando pra vocês que se o seu foco é passar numa das faculdades que tem esse estilo de prova, você pode pegar o vestibular de outras instituições também para treinar, porque é o mesmo estilo de questão, só que também tem algumas particularidades. Mas no geral, gente, a VUNESP ela não é uma prova difícil. Se você pegar para treinar, você vai ver que a sua dificuldade ela não vai ser no conteúdo. Na minha opinião, o que é difícil mesmo na VUNESP são 2 coisas. O primeiro é o tempo, porque você não vai ter muito tempo para conseguir fazer todas aquelas questões. Muitas das vezes vai chegar no final da prova e você vai ter que chutar alguma coisa porque não deu tempo de fazer. E a segunda dificuldade é a concorrência. A gente sabe que para medicina, hoje em dia, independente até de faculdade pública ou particular, a competição por uma vaga é acirrada, então é pouca coisa que você erra na prova, embora ela seja não no nível tipo FUVEST, Unicamp, as questões realmente são mais simples, mas se você erra uma, 2, você já fica para trás de várias e várias pessoas na lista de espera, que elas bem podem pegar a sua vaga, então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Eu acho que são essas 2 coisas que eles usam como estratégia para selecionar melhor os alunos, o que te exige um desempenho muito bom na prova. Mas bora lá, vou começar falando especificamente sobre a prova objetiva, que tem as questões no estilo do Enem de assinalar, fazer o xizinho ali na alternativa certa. Como eu falei, dependendo da faculdade há algumas mudanças, mas no geral, as matérias que caem nas questões objetivas são língua portuguesa, a parte de gramática e literatura, inglês, matemática, geografia e história e, por último, física.
Falando um pouquinho de cada uma, a prova de português já vou aliviar pra vocês que não cai livro. Na parte de literatura principalmente, né? Não tem leitura obrigatória, não precisa se preocupar em ficar lendo Machado de Assis, não sei o que lá. Eu odiava durante o ensino médio ler livro, tanto que eu acho que eu nunca li nenhum desses. Então quando eu fui fazer a VUNESP, eu descobri isso, eu fiquei tão feliz, vocês não têm ideia. Porque de uma maneira ou de outra é algo que pesa na nossa preparação, né? Que a gente precisa se organizar pra ler, não sei o quê. E pra VUNESP não precisa, olha que maravilha. Tá, Ana, mas se não cai livro, o que cai na parte de literatura? Eu preparei e vou soltar lá no meu Instagram, tintim por tintim do que cai. Então já vai lá me seguir, porque esses conteúdos vão ficar todos salvos lá. Mas pra já dar um spoiler, eu vou ler aqui pra vocês. E vou ler mesmo, tá, gente? Porque eu não decorei, é muita matéria. E são conteúdos, aliás, que eu anotei da minha época de vestibular que mais caíam. Não cai só isso, tá bom? Mas em geral era o que eu mais observava nas provas. Então bora lá, pra literatura. Mesmo que não caia livro, tem bastante interpretação de texto. Então às vezes eles podem até pegar trechos desses livros mais comuns de cair no vestibular e colocar na prova, mas não para você falar sobre a história em si, e sim para eles cobrarem uma análise daquilo que você entendeu. E escolas literárias é algo que cai pra caramba, então saber das principais e saber distingui-las. Modernismo brasileiro, por exemplo, é com certeza que mais cai. Relação intertextual e leitura de charge também são outras coisas bem comuns nas provas de literatura. Já pra gramática, meu filho, cadê gramática? Concordância verbal e nominal, figura de linguagem é importante, gente. Não são aquelas figuras, tipo, extremamente específicas, são as mais gerais, mas a gente tem que saber identificar, então é bem importante saber. É bem importante você aprender para conseguir aplicar na hora da prova. Falei tudo embolado. Formação de palavras é uma matéria super simples, mas que cai bastante. Eu já observei várias vezes. Tipos de discurso também e sinônimos. Sinônimos parece até algo bobo, né? Mas aí chega na hora e você fica confuso, meu filho. Tem que entender bem das palavras. Vocês vão perceber que a VUNESP é muito diferente do Enem em vários tópicos. Eu tô falando do Enem porque eu sei que é uma prova que a maioria conhece. E pra língua estrangeira isso se mostra muito claro quando ela nem dá a possibilidade de você escolher entre inglês e espanhol. Você obrigatoriamente vai ter que fazer inglês. Que cai bastante também de interpretação de texto, gramática, vocabulário. Às vezes eles destacam uma palavra no texto e perguntam, o que é o significado disso em português? Conectores também, qual a ideia que eles passam no texto e pronomes. Às vezes eles destacam tipo, it aqui tá se relacionando ao que na frase, e aí você tem que achar e aí coloca lá na alternativa. É fácil para quem já fez pelo menos um curso básico de inglês. Se você não fez, realmente vai ser um desafio, porque você vai ter um texto para ler e as perguntas vão vir todas do texto. Geralmente as perguntas são em português, mas se você não entendeu o que tá escrito, aí complica na hora de responder, né? Então, se você não sabe inglês, lembra de inserir isso também na sua preparação, porque na VUNESP, gente, não existe peso. Então, por exemplo, se você acertar 5 questões de inglês e 5 questões de matemática, é a mesma coisa. E pra mim, na minha opinião, é muito mais fácil você acertar 5 de inglês do que 5 de matemática, que ô matériazinha difícil. Então, nem vem de desvalorizar a matéria. Tenta conseguir tudo aquilo que tá ao seu alcance pra te priorizar, pra que você consiga uns pontinhos extras na hora da prova. Matemática, como eu tava falando, é um pouquinho mais complicado, mas é porque eu tinha dificuldade. E mesmo tendo dificuldade, eu olhava os exercícios da VUNESP e era claro e evidente que eles não eram cabulosos que nem os da Unicamp, que nem o da FUVEST. Como eu falei, é uma prova mais tranquila na parte teórica. E são exercícios bem direto e reto, sabe? O cara não vai, inventar uma questão do além, que nem acontece nesses vestibulares maiores, não. Mas é bem conteudista também. Então, por exemplo, geometria super cai, você tem que saber as fórmulas para calcular volume, para calcular área, tem que ter isso decorado. Cai bastante porcentagens, funções, análise combinatória. Nossa, eu odiava análise combinatória, achava uma chatice. Tem umas perguntas bem chatinhas quanto a isso, mas são perguntas como eu poderia falar? Padrões, assim, vamos dizer. Eles não ficam inovando muito. Então, se você está pelas questões antigas, você vai ver que é tudo na mesma pegada. E por último, probabilidade. Indo agora para geografia e história, eu tô indo exatamente na ordem, tá, gente, que eles colocam a prova. Então, começa com português, inglês, matemática, geografia, história e por último, física. Em geografia é muito comum eles usarem várias imagens e charges também. Aqueles quadrinhos políticos, sabe, com uma discussão mais assim. Porque cai bastante de sistema capitalista, por exemplo, globalização e urbanização. Assim como a parte mais geografia que a gente conhece, né? A parte de geologia, relevo, cartografia também. E domínios morfoclimáticos é muito importante você saber. Não precisa ficar decorando nossa, qual que é o tipo de floresta lá da PQP. Não é tão detalhista esse ponto, mas é importante você saber porque tem algumas perguntas que ele simplesmente coloca ali um mapa, aponta uma setinha para alguma região do Brasil e fala qual que é o tipo de vegetação dessa área. E aí, meu filho, tem que ter gravado na cabeça, senão não tem milagre que te ajude. A não ser o milagre do chute. Mas enfim,
Já para história, os conteúdos são bem teóricos e sempre vai ter uma questão falando de Brasil. Pode ser falando sobre a ditadura militar, ou ele pode falar também sobre o Brasil na época de colônia, império ou república. Não precisa ficar decorando aquele nome de um monte de presidente não, tá? Mas é importante você ter uma visão do que aconteceu naquela época. Outro assunto que também cai bastante é a reforma religiosa na Europa. Vive tendo uma questão falando sobre, e revoluções de outros países em geral, mas a Revolução Francesa eu já notei que é uma das queridinhas da VUNESP. Um dos conteúdos que eles cobram bastante também. Em geografia, como eu falei, cai bastante do sistema capitalista. Em história, como é uma parte mais teórica, eles vão cobrar bastante também sobre a Guerra Fria. Bem sobre essa guerra mesmo entre União Soviética e Estados Unidos. Por último, mas não menos importante, a tão temida física. Fica tranquilo, respira, calma, não vai enlouquecer. Física na VUNESP é uma delícia de fazer. Talvez eu esteja falando isso porque eu amava física no ensino médio. Talvez, mas assim, é bem tranquilo, gente. Não precisa ficar se preocupando muito, não. Vamos dizer que, sei lá, de 5 ou 10 questões, uma ou duas só vão ser um pouco mais complicadas. As outras, se você tiver em mente as fórmulas, tudo certinho na sua cabeça, vai ser fácil de fazer. Tem que ficar atento, eu acho, nessa parte de exatas, mas nas pegadinhas. Então, na maioria das vezes, eles vão colocar uma unidade de medida que você vai precisar converter. Tanto no enunciado, ele pode colocar errado e aí você já tem que converter logo no começo, quanto no fim, às vezes você faz uma conta e dá lá um número, e ele coloca exatamente esse número na resposta, mas a unidade de medida tá diferente, então você também tem que converter no fim. É ficar atento a esses detalhes, mas no geral os conteúdos que mais caem são mecânica, que é o que eu sentia que eles pesavam um pouco mais. Geralmente as questões mais difíceis eram de mecânica. Termologia, ótica, ondulatória e por último a parte de eletricidade. Eletricidade em si? Eu anotei eletricidade, mas é aquelas questões lá do resistor, não sei o que lá. Gente, hoje em dia eu já esqueci tudo, perdão, mas eu lembro que eu anotei tudo isso daqui, por isso que eu tô passando pra vocês, tá bom? É feito com embasamento, mas lembrando que não é o 100%, tá? Não vai só estudar esses conteúdos não, meu filho, tem que estudar o geral também. E também é algo muito particular. Como eu falei, a VUNESP em geral ela é bem parecida, mas dependendo da prova pode ser que caiam mais alguns conteúdos do que outros. Meu conselho é você pegar essas provas para treinar. Eu tenho até um drive que eu já comentei com vocês no outro vídeo. Tem várias provas da VUNESP de diversas faculdades para você poder praticar e conhecer melhor a prova. E aí você mesmo vai percebendo quais são os conteúdos mais recorrentes. Já a prova dissertativa, como é que ela funciona? Na maioria das faculdades são abordados apenas os conteúdos de química e biologia, que é o padrão, né, da medicina. Então tem que saber essas matérias de cabo a rabo para você não bobear nas questões dissertativas, porque elas valem bastante. No edital você pode conferir certinho qual é o peso de cada prova. Como eu falei, né, esse peso ele não é dividido por matéria, então sei lá, matemática vale mais do que português. Não, mas sim por prova, né? Agora como a gente já tá falando de questões de escrever, questões dissertativas, elas acabam tendo um peso maior. Na maioria das vezes, às vezes não. Confere lá no edital do vestibular que você vai prestar para ficar por dentro disso. A maioria das provas que eu fiz geralmente eram 20 questões dissertativas, 10 de química e 10 de biologia, e em cada questão tinha alternativa A e B. No próximo vídeo que eu vou gravar aqui pro canal, eu vou falar sobre as estratégias de prova e eu vou te dar inúmeras soluções para você conseguir lidar com tudo isso, porque realmente, gente, é muita coisa pra pouco tempo. Mas em geral, começando em biologia, quais eram os conteúdos mais abordados? Como a VUNESP lida diretamente com futuros médicos do nosso Brasil, muitas vezes eles já cobram a parte de fisiologia humana. Sistema cardiovascular, respiratório, digestório, endócrino, reprodutor, nervoso e, por último, escritor. É muita coisa, gente, mas se você quer medicina mesmo, só de estudar isso, você já vai ver o quão legal que é e pode ter certeza que vai fluir. Até hoje na faculdade, pra vocês terem noção, eu pego os meus resumos do ensino médio desses conteúdos, pra pelo menos relembrar o básico, né, e depois aprofundar com os ensinos na faculdade. É muito legal. Quando eu estudava, eu adorava. Eu me sentia a doutora lá, o professor falando, não sei o que, de hormônio tal, e eu lá anotando um monte, já querendo me adiantar pra faculdade. A parte de citologia também e genética é algo muito combinado. Geralmente, o que a VUNESP faz? Ela intercala entre os conteúdos nas questões A e nas questões B. Então, por exemplo, a questão A é falando de citologia, sobre organelas celulares, ou sobre dogma da biologia molecular, e aí na questão B ela já pesa bem em genética, que são conteúdos que conversam entre si, mas na biologia em geral a gente estuda em diferentes momentos. Então eu vou falar aqui, organelas celulares é algo que cai bastante, saber a função de cada uma, metabolismos energéticos também, e muitas vezes eles podem puxar isso para química. Então você sabe o geral do metabolismo energético e aí lá nas questões de química eles te dão as equações, mitose, meiose, material genético e as leis de Mendel. Isso na VUNESP é bem comum.
Indo agora para outra parte da biologia, sucessão ecológica, relações ecológicas. Relação ecológica é muito comum, tá, meu filho? Então decora lá aqueles negócios tudo, porque na hora da prova pode te pedir. E se você não souber, não tem para onde correr. De forma direta e reta são feitas as questões. Teorias evolutivas é algo que cai. E a parte de botânicas, então as briófitas, pteridófitas, angiosperma, gimnosperma. Gente, eu não lembro nada disso. Que vergonha. Esqueci tudo já, passei na faculdade, ó. Mas tá certo também, né? Pelo amor de Deus. E zoologia, gente, fazer o comparativo entre a linha evolutiva. E aí que entra a parte das doenças. Então, por exemplo, lá em zoologia a gente estuda os plateumintos e neumatelmintos. E às vezes eles podem levar já para doenças causadas por plateumintos, doenças causadas por neumatelmintos. Que aí é esquistossomose, barriga d'água, amebias e todas essas coisas. Que a gente também estuda na faculdade, então é bem legal. Protozooses também super comum, viroses e bacterioses. Tudo doença, gente. Não precisa decorar tipo tintim por tintim, mas saber os sintomas principais na hora ele pode te perguntar. E já para química, eu confesso que eu tinha dificuldade em química, mas mesmo ao encarar uma prova da VUNESP de química, não era tão difícil assim. As questões são muito parecidas, então a dica é treinar, 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 porque às vezes ele pode até mudar o enunciado, a historinha, mas as perguntas em geral são bem básicas. Mas é engraçado porque eles oscilam também desde os conteúdos mais simples quanto os conteúdos mais complexos. Então, por exemplo, cai coisa de ligação química, forças intermoleculares, separação de misturas, estequiometria, química orgânica. A parte de química inorgânica também, soluções, oxorredução, radioatividade e atividade atômico-molecular. Estado gasoso, termoquímica, eu gostava de termoquímica, é verdade. Cinética química, equilíbrio química e eletroquímica. Eu falei pra vocês no início dessa temporada que eu tô ficando por fora desses assuntos de vestibular. Eu acho que se eu tivesse gravado esses vídeos, sei lá, 1 ano e meio atrás, eu com certeza falaria muito mais com vocês sobre essas matérias. Mas como já vai fazer aí 2 anos que eu passei por isso, né, que eu prestei vestibular, eu acabei esquecendo e apagando muita coisa da minha cabeça. Mas enfim, bora continuar, agora eu vou falar sobre a prova de redação. A redação da VUNESP, ao mesmo tempo que ela é parecida com a do Enem, ela não é. O tipo de texto é sempre uma dissertação, que é a mesma coisa do Enem, só que ao contrário do que o Enem pede pra gente, né, no fim dos parágrafos colocar uma solução para aquele problema todo, a VUNESP ela não cobra nada disso, que torna muito mais tranquilo você escrever. Você já não tem que ficar ali raciocinando por uma solução pro problema, só tem que pontuar realmente o que é importante e por que discutir. As coletâneas que eles oferecem, né, os textos pra gente ter como base são sempre muito bons. E é mais de um, geralmente é 1, 2, 3, já vi prova com 4, 5. E só de ir lendo, né, comparando um com o outro, você já consegue ver qual o direcionamento que ela vai, a prova, a VUNESP, né, vai pedir pra você discutir. Se é de um lado ou de outro. Outra coisa incrível é que a VUNESP já deixa claro e explícito qual que é o tema da redação. Eu lembro quando eu fui prestar, eu acho que foi PUC, e não tinha nada exposto qual que era o tema, gente. Então, tipo, você tinha que adivinhar lendo aqueles textos básicos que eles deram pra você. Eu achei péssimo, eu viajei na maionese fazendo aquela redação. Mas com a VUNESP você não precisa se preocupar com isso, vai ter lá escrito no fim da tela não, oh meu Deus, no fim da prova, qual que é o tema, e eles sempre colocam esse tema exposto de 2 formas. Ou ele coloca isso ou aquilo, que é o que eu falei que já dá pra notar, né, essas diferenças de opiniões pela coletânea, e aí você vai defender um lado ou o outro, ou eles põem pra gente o tema em forma de pergunta. E não que você vá ter que responder, mas você vai poder analisar baseado naquele questionamento. Mais informações sobre esses 3 estilos de prova, né, então as objetivas, as dissertativas e a redação, eu vou falar no próximo vídeo aqui do canal, onde eu vou dar dicas específicas de estratégias para você ter no momento da prova, no momento que você for resolver, que são as estratégias que eu bolei quando eu estava prestando, mas eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder esses conteúdos. Na prática, gente, como que acontece a prova da VUNESP? Eu vou contar os meus passos, eu que fiz sei lá quantos 1000 vestibulares deles. Para começo de conversa, como eu falei, cada faculdade vai ter a sua particularidade. Então tem faculdade que a prova é de manhã e de tarde, tem faculdade que a prova é só de tarde, tem faculdade que a prova é em 2 dias, mas a VUNESP não tem segunda fase, tá? Já vou deixar isso bem claro, só por exemplo, o Einstein. O Einstein tem a primeira fase que é o vestibular e a segunda fase que é uma entrevista. Mas segunda fase de prova mesmo, como é a FUVEST, como é a Unicamp, não tem. A não ser que você vá prestar danado da Unesp, né? Que aí é o outro estilo, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é baseado na medicina VUNESP, nas provas elaboradas para essas faculdades de medicina.
Um adendo que eu já vou dar é que a gente que faz medicina, a gente gosta de comemorar. Qualquer situação é motivo pra fazer festa, tanto que ao longo dos 6 anos, né, é muita festa. Não agora porque tá na pandemia, né, infelizmente. Mas fazer festa no dia do vestibular é algo super comum. Eu lembro quando eu ia pras faculdades pra prestar os vestibulares, porque geralmente é na própria faculdade, isso também é muito legal. Pra quem é de São Paulo, né, pra quem não é, vai ter que viajar. São raras as faculdades que aplicam essa prova da VUNESP em várias regiões do país. Geralmente acontece na própria faculdade e aí os alunos já ficam felizes ali de ver o pessoal se ferrando, né? Porque prova de vestibular é uma atenção só. E aí, pra quebrar um pouco disso, fica fazendo aquele churrasco na frente da faculdade. Aí vai a bateria, os alunos tudo com roupinha da Atlética. É super legal, mas pode atrapalhar você na hora da prova. Porque, infelizmente, tem veterano que não tem senso e vai deixar a música rolando até o final da sua prova. Então já fica preparado quanto a isso e saiba da possibilidade que possa acontecer. Principalmente se você vai prestar em Morumbi, tá bom? O povo de lá, gente, mas é uma festança. Até o fiscal que tava fazendo vestibular, ele falou que a coordenação da VUNESP chamou a polícia pra tentar diminuir um pouco o volume pra gente focar na prova. Porque atrapalha, né, gente? A pessoa, você tá lá na tensão tentando fazer a prova e aquele funkão tocando no fundo? Ah, não, pelo amor de Deus. E falando no fiscal, gente, ao longo da prova ele vai passar na sua carteira. Ah, e as carteiras são marcadas, tá bom? Não tem como você escolher o seu lugar. Você chega na sala e vai ter uma mesinha com uma etiqueta com o seu nome e você tem que sentar ali. Faça chuva ou faça sol, você vai sentar ali. O fiscal, ele passa de aluno em aluno coletando assinatura e digital, como um método de segurança, né? E algo que eu acho muito fofinho da parte da VUNESP é que eles davam pra gente isso daqui, ó. Toda a prova eles davam isso aqui, que é um sachêzinho com lencinho com álcool. Nem existia Covid na época que eu prestei, mas eles davam isso pra gente limpar o nosso dedo. Porque o fiscal colocava a gente naquela tinta de carimbo pra pegar a digital, e aí isso daqui era pra gente limpar, gente. Olha que carinho, não, eu achava muito fofo, só que eu não tinha coragem de usar. Aí eu literalmente guardei todos. Desde o primeiro vestibular que eu fiz da vida até o último, olha. Cada um desses simboliza uma prova de vestibular. E olha aqui, ó. Às vezes eu tava no tédio, tipo, esperando o fiscal passar alguma informação, e aí eu anotava aqui embaixo, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu coloquei, tipo, a redação mais chata. Ou teve um que eu guardei, eu lembro da Uninove, que foi no vestibular que eu passei. Aqui, ó. Aqui, achei, ó, gente. Eu escrevi aprovado. Olha que fofo. Ah, agora eu tenho que achar o foco de novo. Enfim, eu guardei essa como uma recordação minha do vestibular. Porque na verdade é uma frescura, né? Convenhamos. Tempo na hora da prova é um negócio super difícil. E você acha que eu ia perder tempo, minha filha, limpando meu dedo? Ah, pelo amor de Deus. Eu passava na calça mesmo, já ia sempre com uma legging preta pra não manchar e também pra não perder tempo. Outro método de segurança que a VUNESP usa também, e eu achava bizarro, pra comprovar que era você mesmo que estava fazendo a prova, todo dia passava, todo dia, tipo, todo vestibular, passava um cara com uma filmadora na sala e gravava a gente fazendo prova. Vocês lembram de iCarly, que o Fred tinha, tipo, aquela filmadora gigante que ficava apoiada no ombro? Era igualzinho, gente, era bizarro. E aí ele passava de fileira em fileira e você tinha que olhar pra câmera na hora que ele passasse pela sua carteira, pra comprovar que era você. Gente, que escândalo. Eu, quando eu tô concentrada, eu faço uma cara super de brava e aí eu ainda tinha que olhar pro cara. Imagina a cara de bosta que eu fazia. Não, que péssimo. É naquela tensão ainda, é só Jesus na causa. Mas é normal, tá? Não se assustem, isso acontece. Como a gente tá falando de tempo, né, que é algo muito precioso, infelizmente na VUNESP a gente não pode usar relógio e a gente fica refém ao que o fiscal marca. Então lá na lousa eles sempre colam várias tirinhas assim, de tipo meia em meia hora, e aí eles vão tirando à medida que vai passando esse tempo. E aí acho que na última hora de prova fica de 15 em 15 minutos, pra gente conseguir controlar melhor. E como eu falei, na prática, cada faculdade faz da sua forma, então tem faculdade que são 5 horas de prova, já tem outras que são 4, varia, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre estratégias de provas com vocês, mas no geral, gente, quando falta 30 minutos, é a hora de você parar tudo que você tá fazendo e passar pro gabarito. A VUNESP, eles têm o gabarito pra redação, então passa a redação tudo certinho pra lá, faz uma letra bonita, porque os caras, se você fizer letra feia, já era. Não vou ficar perdendo muito tempo não pra entender a sua caligrafia. E também para as questões objetivas, eles dão um gabarito pra gente, que é um pouco ruim. Nos outros vestibulares, por exemplo, é sempre uma bolinha pra você completar. E já na VUNESP é um retângulo, então eu ficava perdendo tempo tentando colorir o retângulo todo bonitinho. A bolinha era mais fácil, né, mais rapidinho, mas o retângulo, pelo amor de Deus. E lembrando que se você não preencher o seu gabarito, ferrou, né? Não vai ter milagre que te salve. Então é sim o momento, quando tá chegando no fim da prova, mas não tão no fim, que você pare tudo e vá dar prioridade a isso.
que não adianta nada, você fica lá mó tempo resolvendo um monte de questão e depois não conseguir passar para ser corrigida. Ah, e outra coisa, eles oferecem pra gente também um gabarito provisório, que é uma folhinha anexada lá na nossa carteira com o nosso nome, com a nossa identidade, e que também vem sempre acompanhada desse álcool que eu mostrei pra vocês, né, desse sachêzinho. É uma folhinha mais ou menos desse tamanho, onde você vai conseguir anotar quais que foram as suas respostas. Então ele já deixa lá, número 1, aí deixa o espaço em branco, 2, espaço em branco pra você poder colocar, porque geralmente os gabaritos das provas objetivas, eles saem com antecedência, e aí você já ter ele em mãos, você consegue corrigir. Tinha gente que não queria perder tempo com isso, de ficar passando por esse gabarito provisório, mas eu sempre achava um tempinho, pra ser bem sincera. Só quando a prova tava muito complicada mesmo, que não dava, mas eu ficava nervosa em só pensar que eu ia ficar vendo aquele monte de resposta depois em casa e não tendo a mínima noção do que eu marquei. Então era um esforço que eu julgava necessário. Quando termina a prova, se você for um dos últimos 3 a ficar na sala, você vai precisar assinar um termo, mas é super tranquilo. Olha, fazia tudo com calma, não queria ficar saindo com pressa não. Então já assinei várias vezes, é bem tranquilo, é só uma folha para comprovar que o fiscal fez tudo direitinho. E como eu falei, né, a liberação do gabarito, a liberação das notas também acontece tudo lá pelo site da VUNESP. O mesmo que você se inscreveu, vai ter uma área lá do candidato onde você vai poder ver todo o seu desempenho. E também é por lá que a gente recebe a incrível notícia que a gente passou, que foi convocado para matrícula, lista de espera. O site ele é bem organizado, como eu falei, eu entrava praticamente todos os dias do meu 3º ano do ensino médio. E você pode ter acesso às suas provas antigas também, os vestibulares que você fez nos anos anteriores, para conseguir sempre acompanhar o seu desempenho também. E é isso, gente, eu falei tanto que eu estou até com dor de garganta. Eu queria passar para vocês esses conteúdos que mais caem, mas lembrando que vou deixar aqui na descrição do vídeo o edital que contém todos os conteúdos abordados no vestibular. Esse pouquinho que eu fui citando para vocês foi realmente o que eu percebi que era mais abordado nas provas, mas também é uma previsão, não é 100% de certeza, varia, né, de ano para ano, de prova para prova. E no vídeo anterior que saiu aqui da temporada dos Medibulandos, eu ensinei vocês certinho a utilizarem esse documento que tem todos os conteúdos, né, como você se organiza para começar a estudar pro vestibular. Então já vai lá dar uma olhada nele que eu tenho certeza que você vai adorar, assim como o resto dessa temporada dos Medibulandos. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando e não esquece de me seguir no Instagram, que lá eu também tô postando vários conteúdos, tá tendo live, enfim. Não esquece também de avaliar o vídeo pra mim. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Será que a câmera estava com o foco bem ajustado na hora que eu fui mostrar os negócios? Eu acho que tava. Não sei, gente. Mas enfim. Beijo!